Pelo menos 15 mil brasileiros poderão ter direito a uma pensão de um salário mínimo mensal, conforme lei que acaba de ser sancionada pelo presidente Lula. O objetivo é conceder reparação histórica pela separação forçada de famílias vítimas de hanseníase. Veja na reportagem de Jomiag. Os pais do Edmilson tiveram hanseníase na década de 70. Na época, por uma política de Estado, pais e filhos eram separados. A irmã ficou com uma família e os 3 irmãos foram para um educandário. O filho, ao nascer, ele era apresentado para a mãe numa distância de 5 metros de extensão, da leito da mãe até a criança, até a enfermeira que estava com a criança no braço. Ela mostrava a criança de longe, a mãe não podia pegar, não podia amamentar e, dependendo da situação da criança, ela ia para uma enfermaria ou para uma UTI para poder melhorar o quadro clínico. E com dias, semanas, eles eram enviados para os educandários dentro de uma ambulância, alguns dizem até que em cestos de palha. De 1920 a 1986, o governo brasileiro separava famílias vítimas de hanseníase, apesar de já haver cura desde a década de 1940. Com o objetivo de conceder reparação histórica pela separação forçada de famílias, o presidente Lula sancionou uma lei que prevê pensão aos filhos separados dos pais que tiveram hanseníase. Nenhum dinheiro do mundo é capaz de compensar ou apagar as marcas que a segregação provocou na alma e no coração das pessoas portadoras de hanseníase e suas famílias. Mas estender aos filhos o direito à pensão especial é dar mais um passo importante para a reparação de uma dívida enorme que o Brasil tem com aqueles que durante anos foram privados dos cuidados e carinho dos seus pais. A sanção desta lei foi um complemento de outra de 2007 que indenizava as pessoas que tiveram hanseníase, assinada no primeiro mandato do presidente Lula. No governo Bolsonaro, as vítimas da hanseníase foram ignoradas. O Brasil foi o primeiro país do mundo a fazer uma lei que proibia o termo lepra de ser utilizado como sinônimo de hanseníase. Inclusive, no governo passado, tivemos que, infelizmente, processar o presidente da República, que utilizava a questão da lepra de uma maneira mal colocada para defender ali a anticiência, a questão da não vacina, e a gente teve que processar e ganhamos essa ação contra o ex-presidente. Nestes quase 70 anos, milhares de famílias ficaram desagregadas. O Morhan, movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase, estima que 15 mil brasileiros terão direito a uma pensão de um salário mínimo, que é simbólica, porque não há dinheiro que pague o sofrimento e a separação forçada. No colégio fomos discriminados, na comunidade nós fomos discriminados, na faculdade, eu passei numa faculdade para fazer gestão pública, e no primeiro dia de aula veio um filme na minha cabeça, eu comecei a chorar e vim embora. Nem comecei a primeira semana, porque está enraizado na nossa alma, na nossa cabeça, aquilo que nos fizeram passar, entendeu? Então, no fundo, é um resgate da cidadania e um resgate econômico. Essas pessoas hoje vão poder, se não dar para os seus filhos, mas dar para os seus netos uma qualidade de vida melhor que eles não tiveram no passado. Nenhuma política pública foi feita para reaproximação e recondução dos laços familiares, né? De volta para casa da hanseníase nunca aconteceu. Então, acho que foram vários erros e equívocos na política pública de enfrentamento da hanseníase, e a gente precisa, como o presidente Lula coloca no centro do debate, a gente precisa olhar para essa história para que nunca mais se repita, para que nunca mais aconteça, como a gente vê muitas vezes, voltando aí da proposta de saúde mental, de do crack, enfim, a gente precisa ter o cuidado de não repetir. Se a gente vai errar, que a gente erre diferente, né? Mas assim, a gente não pode repetir os mesmos erros do passado.